No Academia de hoje, um estudo que objetiva definir o denominador comum dos atos de revisão do fato jurídico tributário e também os efeitos que estes atos projetam nas obrigações tributárias. O trabalho foi desenvolvido pela doutora Karen Jurendini Dias e estabelece uma reflexão sobre o assunto e aponta a tradução do conjunto de suportes fáticos necessários a denotar o fato jurídico previsto na norma geral e abstrata. Fato tributário, revisão e efeitos jurídicos, tema do trabalho da mestre e doutora em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Karen Jurendini Dias. O debate sobre a pesquisa conta com a participação de Eric Endrillo, membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, e Marlon Tomazetti, professor de Direito Comercial. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TVX para participar do Academia de hoje. E a produção do programa preparou um resumo sobre os principais fatos deste estudo. Vamos acompanhar. O estudo investiga problemas na prática diária dos tributos. Propõe uma reflexão sobre o fato jurídico tributário na perspectiva da qualificação fiscal de atos e fatos jurídicos e questionamentos se essa qualificação mitiga a segurança jurídica a que fazem jus os cidadãos. O trabalho também procura definir o fato jurídico tributário, produto de revisão decorrente de contestação fiscal, enquanto fato e produto do exercício. Bem, Karen, primeiro, obrigado pela presença. Eu gostaria que você já falasse um pouco do seu trabalho, justamente sobre a metodologia, a conclusão e também as dificuldades enfrentadas para realizar esse trabalho. Bom dia, Rimac. Eu que agradeço a oportunidade a você, ao Eric, ao Marlon e ao programa Academia. Na verdade, desde que eu estava ainda no doutorado e estudando sobre o que falar, o trabalho que eu desenvolvo, seja no Tribunal Administrativo, seja como advogada, sempre me levou a muita reflexão sobre como, quando, por quê, quais os efeitos da qualificação que a fiscalização faz quando ela olha um ato praticado pelo contribuinte. Aquilo foi uma compra e venda, aquilo foi uma doação, qual foi o ato efetivamente praticado pelo contribuinte, ou mesmo quando ela revisa uma obrigação acessória do contribuinte, né? E diz, olha, essa obrigação acessória aqui, você tomou um crédito que não devia, ou está faltando uma receita que foi omitida. Então, sempre me fez refletir que ela parte de um ilícito, enquanto que no Código Tributário Nacional, o tributo só pode ser cobrado por um ato ilícito, né? Então, aonde estaria essa diferença e como que a gente poderia conjugar isso dentro do ordenamento jurídico e dizer, olha, eu estou cobrando tributo, o motivo que me levou a revisitar os seus atos e aquilo que você declarou é um motivo ilícito, tem alguma ilicitude, mas eu cobro tributo. Como fazer isso, né? E aí ajuda muito a teoria geral do direito. Nós temos um programa que rege a norma jurídica como um todo, independentemente da área que nós estejamos tratando, né? É um programa assim, então, dado o fato, deve ser alguma relação jurídica. E ele esse programa é regido por um código que é lícito e ilícito. Então eu usei um método mesmo empírico, de verdade, porque foi através dos inúmeros casos que eu julguei, ou que eu defendi, ou que de alguma forma eu estudei. E, obviamente, sem abandonar a lógica, e até os livros que eu usei vão mostrar isso, né? Mas não pude ignorar a experiência, porque até meu mestre sempre fala muito isso, o direito se constrói a partir da experiência. Eu procurei sistematizar esse procedimento de revisão. E a primeira coisa da qual eu parti tributo se cobra por ato lícito. Pronto, isso não tem discussão. É o que está na Constituição Federal, é o que está no Código Tributário Nacional. Então, aquele ilícito não pode se confundir com a norma que é do tributo. O segundo questionamento que eu fiz o que de verdade o fiscal revisita? Ele revisita aquilo que eu declarei, eu contribuinte declarei. É isso que ele revisita.
Então, ele não revisita a mesma coisa que está lá na norma geral abstrata. Vamos imaginar no direito tributário, a norma geral abstrata diz: dado o fato de auferir renda, deve ser obrigação de pagar imposto sobre a renda. É isso que o fiscal olha? Não. Ele olha as minhas declarações. Ele olha a renda que é um ganho de capital, a renda que é uma prestação de serviço, do fulano que está no lucro presumido, da empresa que está no lucro presumido, que paga, portanto, 32%. A gente tem que lembrar que fato e norma está na mesma estrutura jurídica. Então, obviamente que esse fato ele tem que ser todinho suficiente a me dar o quanto eu devo e quem tem que pagar, quanto se deve e quem tem que pagar. Então, o que o fiscal revisita é uma coisa muito maior do que aquela que está na norma geral e abstrata. E é essa norma que é revisitada, e é os efeitos dessa contestação fiscal que eu procurei analisar, partindo justamente desse estudo da experiência mesmo, conjugado com a lógica e procurando ter em mente que eu tenho que observar os códigos lícitos e ilícitos. Ou seja, tenho que observar isso para saber o motivo é uma coisa, o ilícito, e o que ele constata é um fato ilícito, e que tem que ser suficiente para me dizer a base de cálculo. A partir daí, eu disse, olha, tudo vai depender do tipo de tratamento que ele vai dar à norma que ele revisita. Então, vamos imaginar o seguinte, que ele vai e diz, o que você fez, contribuinte, está certo. Ok, não precisamos mais tratar disso, porque ele não vai... Está resolvido por si só. Ele chega e diz, o que você fez está mais ou menos errado. Por quê? Porque aquilo que você pagou, aquilo que você declarou, eu acho que você declarou certo. Eu só entendo que falta um pedaço. Então, por exemplo, ele diz, a sua escrituração está correta, você está no lucro presumido, está tudo certinho, mas você omitiu uma receita. Mas eu não preciso desconsiderar o que você fez. Aquilo que você pagou está válido, está eficaz. Ele faz uma espécie de convalidação da sua norma. Então, quando ele revisita, ele faz uma espécie de convalidação da sua norma. E aí é que eu digo, é uma revisão para complementar a obrigação. Por exemplo, e uma situação absolutamente diferente é quando ele nega tudo. Olha, você recolheu um ICMS que é de mercadoria, mas, na verdade, isso aqui é uma prestação de serviço de comunicação. Porque você não está vendendo um equipamento eletrônico, você está instalando equipamento eletrônico para possibilitar a comunicação. Então, isso aqui, eu até acho errado esse posicionamento, o fisco estadual não vem ao caso, mas ele diz, então ele nega aquele fato e ele cria um fato novo. Então, eu digo, é a revisão com negação. São duas modalidades de revisão. Em todas elas, eu tenho que admitir que eu não vou ter um suporte fático só. Eu não tenho a prestação do serviço. Eu tenho a prestação do serviço, que é aquela natureza, que tem aquela classificação fiscal, que seja aquela forma de apuração, que são os suportes fáticos de constatação, que dão os elementos nucleares da materialidade de incidência. E eu tenho suportes fáticos de revisão, que fazem o conjunto probatório necessário. Eu tenho que mostrar que aquilo que o contribuinte disse não se sustenta, não é válido. As referências bibliográficas são várias e nós destacamos aqui 3, que daqui um pouquinho ela vai, inclusive, comentar. Vamos conferir. Direito Tributário, Linguagem e Método, de Paulo de Barros Carvalho, editora Noesis. Competência Tributária, Fundamentos para uma Teoria da Nulidade, de Tássio Lacerda Gama, editora Noesis. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, de Lourival Villanova, editora Noesis. Bom, cara, eu queria agora então que você comentasse de que forma essas obras contribuíram para a elaboração do seu trabalho. Então, as 3 obras, de um modo geral, elas são bastante compatíveis, elas seguem a mesma teoria. Nas 3 obras, em nenhum momento se tem uma efetiva negativa do valor influenciando o fato. Essa foi uma preocupação inicial que eu tive, né? E até eu inicio numa das citações do livro, citando Bob, dizendo, em suma, que não seria razoável tratar as teorias como se elas fossem antagônicas. Na verdade, elas devem se auxiliar.
né? Por quê? Porque se a gente pensar desde justnaturalismo, direito natural, passando por teoria pura do direito, até a lógica, em nenhum momento se negou totalmente o valor. Né? Até quando se diz, olha, Kelsen abandona por completo qualquer carga axiológica. Não é verdade. Ele admite que existe uma carga axiológica quando se cria, né? Quando se estabelece a norma fundamental. Toda vez que se admite que tem princípios e o direito é regido por princípios, se admite a valoração. Mas a gente tem que tomar cuidado para essa valoração não chegar no extremo do pós-positivismo, no âmbito tributário, e dizer que, por meio dos valores, tudo pode ser feito. Então, eu escolhi esses autores porque, de um lado, eles assumem que existe valor. Existe valor quando se cria direito, no poder legislativo, efetivamente, quando se colhe fatos para se tratar deonticamente esses fatos, e ele admite valor quando se faz um corte da realidade, para se conhecer o objeto. Então, toda vez que, e aí voltando para o nosso trabalho, na norma individual e concreta, eu digo a todo momento no livro, não vou tratar daquele valor da norma geral abstrata, daquele que diz da constitucionalidade, daquele que diz qual é o valor do fato, e aí eu chamo o valor do fato para efeito de dizer se aquilo pode ou não ser tributado, se é constitucional ou não, se é justo ou não. Me preocupa o valor no fato, que é aquele que, quando eu vou conhecer, eu posso conhecer em termos. Né? E Lorival Villanova, uma das obras citadas, ele diz, olha, toda a realidade é apreensível por cortes. E Paulo de Barros também caminha nesse sentido. E eu vou pegar uma porção maior ou menor daquele fato e vou reconstruí-lo deonticamente. Não dá para dizer que isso não seja uma verdade. Né? O direito ele se reporta ao passado, então ele sempre reconstrói a partir de cortes que se faz da realidade. Mas, ao mesmo tempo, tanto Lorival quanto Paulo de Barros Carvalho, eles buscam um discurso científico. Olha, eu não nego que tenha carga axiológica, mas eu preciso, eu digo, não existe uma verdade absoluta, porque eu vou conhecer o fato que está no passado, conforme a minha apreensão da realidade, mas eu preciso tornar aquele discurso válido, ainda que não exista uma verdade absoluta. E eu chamo ela de uma verdade material. E por que uma verdade material? Porque é uma verdade pautada nas provas a partir de um discurso válido. E como é que eu busco esse discurso válido? Eu faço testes científicos. Ele precisa ter uma terminologia rigorosa que me dê um pensamento coerente. É a verdade por coerência, vamos dizer assim. Eu acho que quando falta coerência, a validade já está comprometida na largada. Né? Então, é a verdade por coerência. E a partir do momento que a gente tem isso, ambos seguem a premissa de que a norma tem a estrutura jurídica seguinte: dado o fato do antecedente, ele é necessário e suficiente para o consequente. E o consequente determina o retorno ao antecedente, sobre os critérios de validade ou não. Também no livro do Paulo, o recente, é muito importante o tratamento que ele dá na interpretação desses fatos, que eu digo, são suportes fáticos. Né? São todos os suportes fáticos que compõem aquele meu fato tributável. Imagina o imposto de renda, um suporte fático extremamente complexo. Receitas, despesas, inúmeros conceitos contábeis. E como ele trata isso, cientificamente? Na teoria da intertextualidade, onde ele diz, olha, toda vez que se tem um texto, esse texto conversa com outros sistemas ou subsistemas. Então, no meu livro, por exemplo, quando eu faço uma análise bastante pragmática, no capítulo 5, se eu não me engano, eu vou e digo, olha, eu não posso optar por fazer uma análise pragmática de tudo. Eu vou optar por fazer uma análise dos atos jurídicos no âmbito do direito civil. E aí a gente vê que a todo momento eu preciso dos conceitos. Como é que eu interpreto como suporte fático um ato civil se não for pelo direito civil? É aquele regime que me diz. O que o direito tributário pode fazer de diferente é dizer que os efeitos são diferentes, mas eu tenho que seguir aquilo que diz o direito civil. As ciências contábeis não são nem deonticas, é outro sistema. Eu também tenho que seguir. E é uma discussão muito nova, por conta de toda a alteração que a gente teve na lei das SAs e nos princípios de contabilidade, nas regras de contabilidade. Né?
Então, eu tenho que seguir aquilo. E aí, recentemente, até a gente estava discutindo isso no conselho, tenho que seguir aquela ciência. Mas, por exemplo, quando eu falo de contabilidade, eu tenho que lembrar o seguinte: quando vieram as regras de direito tributário, elas tratavam daquilo como era tratado pela contabilidade na sistemática anterior. Então, é aquela sistemática anterior que eu tenho que me reportar sob pena de eu alterar a ordem jurídica no direito tributário. Então, isso é muito importante. E concluindo, usei o Tássio eu não falei ainda, usei o Tássio muito, Tássio Lacerda muito, porque ele faz uma fórmula de competência. E quando ele faz essa fórmula de competência, ele diz, ali no consequente já está tudo o que pode ser feito. Ele diz, tem a competência do executivo, do legislativo, do judiciário, e tem uma quarta competência, que é do contribuinte, quando ele mesmo promove o seu fato jurídico, quando ele declara e constitui o crédito tributário. Muito bem, essas competências, aí eu disse, elas são completamente diferentes. O fiscal e o contribuinte, eles não têm que fazer valoração das coisas. A valoração do fato. Eles estão adstritos à legalidade. É muito diferente da competência do Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, é diferente da competência do Tribunal Administrativo, que faz um controle de legalidade e não de constitucionalidade. E é por isso que eu digo que esse fato varia em todos os momentos que ele vai ser revisitado, ele varia no contexto, porque depende de quem aprecia. Tá, então, as 3 obras, e nós vamos fazer aqui agora um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia de hoje. Até já. Estamos de volta com o Academia em Destaque. Hoje, a tese de doutorado da mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, Karen Jurendini Dias, Fato Tributário, Revisão e Efeitos Jurídicos. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos ver algumas teses e dissertações jurídicas que já estão disponíveis no mercado editorial e também nas bibliotecas virtuais. Franchising, terceirização e grupo econômico. A responsabilidade solidária como instrumento de combate à precarização das relações trabalhistas. Tese de doutorado de Maria Inês Niaabe, Biblioteca Digital da USP. Repercussão geral e acesso à justiça. Consequências do Instituto diante dos direitos e garantias individuais. Tese de doutorado de Bernardina Ferreira Furtado Abrão, Biblioteca Digital da USP. Abuso de minoria em direito societário. Abuso das posições subjetivas minoritárias. Tese de doutorado de Marcelo Vieira von Adamek, Biblioteca Digital da USP. Bom, também disponível, além dessas obras que nós acabamos de mostrar, tem este trabalho que está sendo debatido hoje aqui no Academia, da Karen, Fato Tributário, Revisão e Efeitos Jurídicos. Também já está no mercado, não é isso, Karen? Bom, sofreu algumas alterações em relação ao seu trabalho em si, para ser publicado, não? Coloquei alguns casos práticos, né? Tá. Já tinha, mas eu procurei tratar e fazer até por gráficos e ilustrações para facilitar, porque eu sei que a matéria não é fácil, então eu procurei trazer casos práticos e exemplos para eu acho que facilita bem mais a compreensão. Bom, professor Eric, obrigado pela presença e eu já gostaria que você iniciasse aí o nosso debate. Bom, eu, de início, quero aqui agradecer o convite feito pelo TV Justiça, né? Sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Aqui a nossa querida Karen, que demonstrou bastante conhecimento, não só aqui na sua sustentação, mas principalmente por essa obra de fôlego aqui, que realmente eu li e gostei muito e verifiquei que a pesquisa foi muito intensa, né? Meus parabéns, viu? Não é fácil fazer um trabalho desse. E também aqui reencontrar o colega Marlon, né? Há algum tempo que eu não o vejo e também é um prazer reencontrá-lo, esse grande professor aqui da nossa cidade, né? Isso. Bom, eu, na verdade, ao analisar a obra da professora Karen, eu observei que ela teve uma grande preocupação em demonstrar sua tese através, principalmente, da lógica, né? Ou seja, ela buscou os conceitos, principalmente da norma, descortinou esses conceitos, para depois ela desaguar dos seus casos concretos. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, doutora Karen, é o seguinte, é que a senhora,
aqui, e até explicou que fez o corte metodológico e parte da premissa de que o fato ou suporte fático, ele se judicializa a partir dessa norma individual e concreta. Né? Então, eu queria que a senhora expusesse um pouco melhor sobre isso, porque até nós, professores, acabamos passando isso para o aluno de que quando um tribunal aplica uma norma, ou seja, ele emite uma opinião, aquilo seria um reconhecimento, né? No caso, por exemplo, o conselho que a senhora é conselheira, aquilo seria o reconhecimento de que lá atrás a norma ela já incidiu e que, portanto, ali, nesse ato de aplicação, é que se tornaria concreta a norma abstrata, mas que ela já teria a sua dimensão comunicativa, por exemplo. Isso é uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostaria, assim, só de... Doutor Eric, essa questão foi profunda, é uma questão de banca de doutorado. Vamos lá. Na verdade, pensei muito sobre isso. Por quê? Porque a gente discute inúmeras vezes quais são os efeitos das decisões, quais são os efeitos dos lançamentos. Eles têm efeito declaratório ou eles têm efeito constitutivo do crédito tributário? E aí digo eu, raramente se tem um efeito declaratório. O que se tem em verdade é um efeito constitutivo, porque o direito é feito de normas. O direito surge a partir de normas. É a norma que constitui o direito. O lançamento é uma norma individual e concreta. Só a partir dele eu tenho a constituição de um crédito tributário. A decisão modifica um direito. Ela constitui algo novo. E uma ação declaratória, ela tem efeito constitutivo? Ela tem efeito constitutivo, de alguma forma, daquele direito. Eu posso ter algo de cunho eminentemente declaratório? Posso. Posso ter algo de cunho eminentemente declaratório. Mas o lançamento, ele, por excelência, constitui direito. Ele se reporta ao passado. Mas veja, uma coisa é o evento que eu tenho no passado. É essa a grande distinção que a gente faz. Eu tenho um evento no passado, vários, porque eu estou dizendo que o fato ele é conjugado de várias situações. Então, eu tenho vários suportes fáticos. Esses suportes fáticos, ele já tem que existir no mundo jurídico, porque senão ele não está. Se ele não existe, ele tem que ser colocado por meio das provas nos autos. E aí vem uma primeira questão. Nem sempre o fiscal colocar ou se reportar aquilo por meio das provas nos autos é suficiente. Muitas vezes ele tem que ter um ato prévio. Vou dar um exemplo. O fiscal autua uma universidade. Ele autua uma universidade porque ele disse que teve tantos fatos, suportes fáticos, que ele traz para os autos com as provas e diz, agora se tornou jurídico porque eu trouxe para os autos. E ela perdeu o direito à imunidade, então estou autuando o imposto sobre a renda. O que o ordenamento jurídico diz? Para ela perder a imunidade, tem um procedimento prévio. Ou seja, a constituição do direito do fisco de autuar depende da desconstituição do direito daquele contribuinte ser imune, daquela pessoa jurídica gozar de imunidade ou de isenção. Tem um procedimento prévio. Então, é sempre o ordenamento jurídico que vai dizer. Por mais que eu me reporte ao passado, pode ser que a prova daquilo nos autos seja suficiente para já constituir os suportes fáticos no mundo jurídico, como pode ser que eu precise de um procedimento prévio. No caso das compensações. Vou dar um exemplo, que a gente discute o tempo inteiro. O fiscal vai lá, o contribuinte fez uma compensação. Eu paguei imposto a maior no ano de 2000. Em 2004, eu compensei. Em 2008, o fiscal vai lá e fala assim, olha, eu não aceito essa compensação porque esse pagamento que você fez a maior aqui em 2000 não vale porque esse imposto é calculado errado. Espera, você está se reportando ao passado, mas isso aqui precisava ser constituído juridicamente. Esse procedimento não foi seguido. Então, ele tem efeito constitutivo, ainda que ele se reporte ao passado. Parabenizo a professora Karen pelo excelente trabalho, com que eu aprendi bastante. É uma área da qual eu gosto, mas não é o meu estudo mais corriqueiro. O professor Eric, que há muito tempo também não encontro. Bem na linha do professor Eric aqui, doutora Karen, a questão que me preocupa, e até talvez por isso eu tenha sido convidado para o programa, é a questão da prática empresarial do planejamento tributário. A senhora cita até no livro a questão do pagamento de lucros e de prêmios para debentures, que foi, vamos colocar entre aspas, desconstituída por uma decisão
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nesse tipo de situação, como é que fica essa atuação do fisco, do agente fiscal? Ele declara uma nulidade, ele anula aquele ato, ele declara uma ineficácia prévia, é concomitante? Como é que o ato de revisão funciona nesse tipo de situação onde é desconsiderado? Ou se trata como uma simulação? O fisco tem poder para fazer isso? Precisa de um procedimento prévio? Como trabalhar com essa situação do planejamento tributário especificamente? Doutor Marlon, no passado, se entendia que o fisco só poderia contestar esses atos se viesse atrelado à contestação fiscal uma acusação de simulação, com representação fiscal para fins penais. Se não houvesse acusação de simulação, então aquela formalidade da qual se revestia os atos, aquela legalidade era suficiente. Depois, a coisa foi caminhando num sentido de que o fiscal poderia dizer sobre os atos do contribuinte. E o CARF, por um período de tempo, caminhou nesse sentido e eu realmente lamento o ocorrido, até estive nesse movimento e eu lamento porque eu acho que isso causou uma insegurança jurídica absurda para os contribuintes, para o fisco e quase um abandono de uma ciência mais, vamos dizer, linear, mais coerente no pensamento. Por quê? Porque, para o mesmo fato, se interpretava que ali tinha justificativa para o que a empresa fez. Ali não tem justificativa para o que a empresa fez. Como se eu, julgadora, que nunca sentei num board de administração, como se o fiscal, que provavelmente menos experiência tem ainda, pudesse julgar esse tipo de coisa, saber se aquele ato foi necessário ou desnecessário, se havia um propósito negocial ou não. Mas, de fato, por um tempo, isso tendeu a acontecer e a gente percebe hoje nos contribuintes até uma grande preocupação em justificar todos os atos que eles promovem societariamente. E o que eu acho que hoje está mais, vamos dizer, caminha para afirmar o conceito no âmbito, ao menos no âmbito administrativo, eu não posso dizer em nome de um colegiado que não é uníssono por excelência, mas me parece que caminha no sentido de privilegiar a legalidade. Isso não significa que a forma prevaleça sempre. O que eu procurei dizer é o seguinte: quando eu trato de alguma coisa, eu trato daquilo sobre aquele regime jurídico de direito privado, mas ele não desconstitui nada, ele não tem essa competência. Ele simplesmente diz se aquela prova é suficiente ou não. E a prova é suficiente se ela mostrar na experiência que o ato ocorreu. Concretamente, a questão da causa. É isso que eu procurei demonstrar. E você pode participar do programa, enviar o seu trabalho, anote aí o nosso endereço, é academia@stf.jus.br e é também possível rever este programa em nosso site, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.